seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o primeiro podcast Esporte na 10, nosso encontro semanal para falar de esporte, daquilo que acontece na nossa região sul, também movimentações da dupla Grenal. Você fica sabendo aqui num resumo rápido do que aconteceu na semana. E a gente começa falando sobre o Grêmio Esportivo Brasil, que no começo desta semana apresentou seu treinador para a próxima temporada. É Fabiano Dait, ele que chega com contrato até o fim da Série D do ano que vem, e junto dele vão trabalhar no Chavante o auxiliar técnico Gabriel Dutra, também o preparador físico, que é inclusive da cidade de Pelotas, Lincoln Bender. O treinador, ele havia sido anunciado pela equipe do Esportivo de Bento Gonçalves ainda no mês de agosto. Cabe lembrar também que Dait já conquistou a edição da Copa da Federação Gaúcha de Futebol pelo Avenida no ano de 2018 e também tem acesso por parte da equipe do Ipiranga. Como destaquei, ele chega com contrato até o final da próxima temporada. Novidade no Grêmio Esportivo Brasil, que agora começa a pensar no grupo que vai trabalhar na próxima temporada junto do técnico Fabiano. Do Brasil, a gente vai falar sobre o Pelotas, porque a Boca do Lobo esteve de aniversário esta semana. O estádio do Pelotas é o mais antigo ainda em atividade no país. Completou no último dia 25 de outubro 115 anos de história. E a gente teve um bate-papo muito bacana ao longo da semana na programação da 91.9, que a gente vai trazer para você na sequência, que é o Fred Mendes, que conversou conosco. Ele é diretor de História e Documentação do Esporte Clube Pelotas, e você acompanha agora um pouco do que disse Fred Mendes. Um dia feliz, né, para os Alvicerulhos aí, nosso estádio, nossa casa, 115 anos de história, estádio mais antigo do país. Costumo dizer que uma história de 115 anos não é fácil de contar em poucos minutos, mas a gente tem uma história muito rica, né? O Pelotas desde sempre joga ali na Boca do Lobo, então é um estádio que já recebeu jogos importantes, grandes jogadores do futebol brasileiro mundial já pisaram ali naquele gramado, né? Podemos citar aqui Rivelino, Zizinho, né, que é o ídolo do Pelé, o próprio Pelé, né, foi o único estádio aqui da cidade que o Pelé pisou, né, e desfilou seu futebol aqui para nós. Nós vamos com dupla Grenal. Começo falando sobre o Grêmio, que na quarta-feira venceu o Flamengo, placar de 3-2 jogando em casa, e agora se prepara para enfrentar o América. Jogo marcado para o próximo sábado, 28 de outubro. O jogo acontece 7h. Já o Internacional também venceu nesta rodada, foi a equipe do Vasco. O Colorado foi ao Rio de Janeiro e bateu o Vasco pelo placar de 2-1. O Inter agora se prepara para o enfrentamento diante do Coritiba, jogo que acontece no próximo domingo, às 6h30 no Beira-Rio. Convido você agora a conferir na tela a tabela do Campeonato Brasileiro, que tem o Botafogo na liderança com 59 pontos, seguido por Bragantino, que tem 52, Palmeiras, que tem 50, e Flamengo, que tem 50 pontos também. Essas equipes fecham o G4. G6, formatado com Atlético Paranaense com 48, e o Grêmio tem 47 pontos. O Internacional, com a vitória sobre o Vasco, agora é o 11º colocado e tem 38 pontos. E a zona do rebaixamento hoje está formatada com Goiás, 17º com 31, Vasco é o 18º e tem 30, e o Coritiba é o vice-lanterna com 20 pontos. O América de Minas é o último colocado e tem apenas 19 pontos. Do Campeonato Brasileiro, a gente vai agora para a velocidade, porque vai ter piloto pelotense nas pistas neste final de semana. Gabriel Robe vai disputar nos dias 28 e 29 de outubro mais uma etapa de velocidade da Stock Series. Cabe lembrar que Robe está 16 pontos atrás do líder da competição. Próximo evento acontece neste final de semana, vai ser em Mogi Guaçu, São Paulo. Robe, como destaquei, 16 pontos atrás, pode recuperar essa pontuação e retomar a liderança, corrida que vale um prêmio milionário. E ele conversou conosco durante a semana na programação do Esporte na 10, e a gente acompanha agora como está a expectativa dele para o evento que acontece. Estamos aqui no Autódromo de Velocitar, em Mogi Guaçu, na disputa da penúltima etapa do campeonato. A expectativa é muito boa, a gente está na vice-liderança do campeonato, a poucos pontos do líder, e esperamos fazer bons pontos aqui, retomar essa liderança do campeonato para, na grande final em dezembro, lá em Interlagos, a gente está inteiramente vivo aí na briga pela disputa do título, um título muito importante, já que garante uma bolsa aí pro campeão da Stock Series,
subir para a categoria principal, que é a Stock Pro Series. Por isso que conquistar esse título para minha carreira com certeza fará total diferença, pois possibilitará a entrada na categoria principal, o que vem sendo o empecilho aí em anos atrás. Agradecer ao Gabriel Roube, que nos atendeu durante a semana para falar sobre a expectativa para a corrida do final de semana. Agora eu quero virar a página para falar contigo a respeito dos Jogos Pan-Americanos que estão acontecendo no Chile, em Santiago, onde o Brasil ocupa o 4º lugar no quadro de medalhas, tem 15 ouros, 27 medalhas de prata, 27 de bronze, um total de 69, e está atrás dos Estados Unidos, que lideram o quadro de medalhas. Depois quem vem é o México, com 32 medalhas de ouro, e Canadá está na 3ª colocação do quadro de medalhas, com 30 medalhas de ouro. Conferimos o quadro de medalhas do Pan-Americano. Agora convido você a continuar conosco. Uma pausa rápida e eu vou trazer para cá meus convidados. Hoje nós vamos bater um papo com Gonzalo Russomano, ele que é presidente do Grêmio Esportivo Brasil, e também Rodrigo Brito, presidente do Esporte Clube Pelotas. Nós vamos falar sobre os desafios do futebol na nossa cidade, no futebol do interior como um todo. Papo bacana, você confere em instantes. Só vou ajustar o estúdio e em breve você confere o meu papo com os convidados de hoje. Aguardo você. Muito bem, como prometido, estamos de volta com o nosso primeiro episódio do podcast Esporte na 10. Estou acompanhado agora com os presidentes da dupla Brapel, Russomano, que está conosco, também Rodrigo Brito. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Começar com o Rodrigo, que tem mais tempo já de direção no Esporte Clube Pelotas. Muito grato por estar conosco. Prazer é todo meu, todo o Esporte Clube Pelotas. Parabéns aí à atitude da Rádio 10 com esse podcast, que eu acho que vai levar mais informação dos nossos times, do nosso esporte, para a população de Pelotas. Obrigado pelo convite. Também faço as minhas palavras do Rodrigo, né? Parabenizar a rádio pela iniciativa e estamos aí à disposição para qualquer coisa. A ideia aqui é um bate-papo à vontade, de que a gente possa conversar, inclusive, de como vocês começaram, né, nessa caminhada. Desde a infância, Rodrigo, que já torce pelo Esporte Clube Pelotas, fosse adquirindo isso através da família. Como começou essa paixão? Porque para pegar um cargo desse porte, desse tamanho, tem que ter um pouco de paixão envolvida, eu acredito. Na verdade, o Esporte Clube Pelotas, eu acho que é o mesmo caso do meu amigo aqui, que estou conhecendo agora. A paixão pelos nossos times vem desde a infância, né? O meu pai me criou dentro da Boca do Lobo, eu criei meu filho dentro da Boca do Lobo. Isso vem passando na minha família de geração em geração. E quanto a realmente assumir a presidência do Pelotas, foi um chamado que eu tive, principalmente do conselho, pelo professor Moacir. Precisávamos ter uma renovação dentro do Pelotas. Acredito que chegou a minha hora de dar uma colaboração. Contei com a experiência do seu Walter Carvalho, que já era vice da outra gestão, e com um grande auxiliúrio, que é o Vinícius Conrad, um amigo nosso, que é um cara dedicado ao Pelotas por muitos anos, que veio também, como eu, da torcida, e com essa vontade de ajudar e com essa vontade de renovar. Não é fácil porque, falo pelo Pelotas, existe muita coisa que já vem de muitos anos do mesmo jeito. Quando tu tenta mudar, é muito difícil. Quando tu tenta fazer coisas diferentes, é muito difícil. Tu tem que te adaptar à realidade, tu tem que te adaptar também à realidade financeira, que não é fácil. No Pelotas a coisa não é fácil. Mas ao dia a dia, aos pouquinhos, a coisa vai andando. E eu acho que nós vamos conseguir ainda, se Deus quiser, completar nossa gestão com grandes vitórias. Gonzalo, né, você é neto de um ex-presidente, né? Então, esse vínculo familiar, já acompanhava o avô. Como que foi também essa tua trajetória para... Estás presidente há cerca de 10 dias, né? Ainda está conhecendo o clube, enfim. Mas o que te motivou, né? Te levou a participar, né? De inscrever uma chapa e estar hoje presidente do Grêmio Esportivo Brasil? Na verdade, né, como tu falaste, meu avô, né, a gente sempre ouvindo, eu não cheguei a acompanhar ele como presidente, né?
Mas, tipo, como sempre contando histórias, sempre falando sobre, né, quando era presidente. Então isso sempre me chamou muita atenção. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar para o Brasil, né? Ter algum cargo dentro do clube. E aí foi crescendo, né? Eu sempre tive o meu avô, meu tio sempre meu avô não, mas o meu tio foi o que me empurrou mais para ir a jogo, né? Ele é a minha figura de acompanhar no futebol. Nome do tio? Frederico. O tio, aí a gente ia e eu sempre tive curiosidade. Será que funciona por dentro do clube? E aí agora surgiu essa oportunidade, né? Um momento bem delicado que o clube vive. Aí a gente formou essa chapa e agora até setembro do ano que vem a responsabilidade é nossa. É um mandato temporário, né? De complemento ao que estava. Como que está esse acompanhamento também das questões internas, né? E você e toda a chapa, a gente conversava anteriormente, ninguém esteve ainda em cargo político dentro do clube. Como que está sendo essa ambientação? A gente está, né? Devagarinho, né? Vamos pegando como é que funciona o clube, né? É complicado, é um momento bem difícil. Então, a gente arruma de um lado, pode estragar do outro. Então, a gente está vivenciando ali há 10 dias como é que está funcionando essa parte administrativa, financeira, agora com a apresentação do novo técnico, com a parte esportiva também, tendo toda aquela parte de logística, de contratação, agora que nós estamos, né, começando a ver como é que funciona o clube. Perfeito, né? Rodrigo, já estás aí, vai fechar um ano à frente do clube, né? E me surpreende também a idade de vocês. Vocês são duas pessoas jovens no meio do futebol que a gente tradicionalmente acompanha. Meia boca para baixo, né? Jovem mais ou menos. Acho que os dois já não fervem mais na primeira fervura. Não, mas tudo bem, mas nenhum ainda é cabeça branca daquilo que a gente acompanha normalmente. Lá no Pelotas eu tenho uns cabeça branca, lá no Brasil deve ter também. Né? Enquanto dirigentes normalmente no futebol, né? É que eu tenho rapei a cabeça, mas aparece bastante branco. Vai aparecer mais. Há também esse preconceito com vocês de serem jovens, aquela desconfiança, aquela dúvida, muitas vezes do conselho, que destacou, conta muitas vezes, né, com o pessoal com uma idade mais avançada, que certamente viveu bons momentos nos dois clubes, né, no passado. Como que é também superar essas adversidades assim, dia a dia? No Pelotas, assim como eu estava te falando, a gente precisava e precisa ainda de renovação. Estamos fazendo questão de no conselho vir cada vez gente mais jovem. Eu sou médico e tenho médicos amigos meus assim que estão indo para o conselho para ter essa renovação. Eu vim do Pelotas eu cheguei no Pelotas como estudante de medicina há mais de 20 anos atrás, através das mãos do Dr. Tavares, que era médico, depois foi um grande presidente do nosso Lago Cerúleo. É um cara que eu escuto até hoje e preciso escutar, porque eu costumo dizer que o Pelotas tem figuras e tem ícones dentro do Pelotas que sabem onde é que tem uma tomada estragada, sabem onde é que tem onde é que está uma fechadura errada, vivem o clube e viveram muito e fazem parte da história do clube, assim como o Aleixo, assim como o Dr. Gaston, são pessoas que eu sempre tento ouvir. Por quê? Porque são pessoas que têm muita bagagem, muita experiência. Eu não posso... eu acho que eu não tive, voltando à tua pergunta, eu não tive nenhum preconceito através de um cara mais novo, eu sempre tive essas pessoas que eu citei e outras tentando ajudar e tentando fazer parte dessa renovação, que lá no Pelotas a gente sabe que é necessário. Claro, quando tu assume uma presidência de um clube como o Pelotas, tu nunca vai agradar todo mundo. Isso é certo. Então, sempre tu vai ter que conversar. Dentro do Pelotas, a questão política é uma questão muito, muito pungente, assim, ela é uma questão muito forte. Então, a gente tenta sempre ouvir todo mundo e tomar a decisão sempre em prol do Pelotas. Perfeito. Vamos lá. Mas mais ou menos, funciona no Brasil mais ou menos, né, igual o Rodrigo está falando aqui. Só que a gente não tem mais, o pessoal mais antigo, ele foi se afastando conforme foram acontecendo as coisas dentro do clube, eles começam a se afastar. E aconteceu isso com a gente, sim. A gente não tem uma figura, né, dos mais antigos dentro do clube hoje.
né? Todos somos novos no que a gente está fazendo, mas, tipo assim, para pegar um conselho, claro, cada um deve ter conseguido, né, por meios próprios, né, se aconselhar com alguém, mas, assim, no dia a dia do clube, não tem mais, o pessoal é mais novo já tem, claro, tem alguns conselheiros, mas aqueles que atuavam mais na década de 90, nos anos 2000 ali, já não tem mais, acho que praticamente nenhum. Não tem... E o que é que tu acredita esse afastamento aqui, assim, os insucessos recentes, as gestões? Pode ser sucesso, né? Também, daqui a pouco eles não concordaram com alguma... recentemente estava disputando a Série B do Campeonato Nacional, tendo uma receita anual. O que tu acredita que possa ter afastado esse pessoal da velha guarda, se assim a gente pode dizer? Daqui a pouco foi, né? Daqui a pouco até cansaram, né? De estar naquela todos os dias ali, vivenciando, porque eu tô há 10 dias, tá um ano já, mas tipo, eu já vejo, eu tenho uma academia, né? Então, eu já tô vendo que eu tô ficando muito pouco tempo no clube do que eu consigo ficar. Entende? Porque o clube demanda muito tempo, muito. Eles estão sempre demandando alguma coisa, solicitando alguma coisa, que precisa fazer isso, precisa ter reunião. Então, acho que isso aí muito vai desgastando, né? Então, o pessoal acaba se afastando. Perfeito. A rotina, eu acho que no Brasil é igual, a rotina é estressante, porque lá no Pelotas, o Vinícius, que é o nosso vice-presidente, lá fala muito isso, a gente apaga incêndios diariamente. Verdade. Então, e eu posso falar pelo Pelotas, nossos recursos não são grandes recursos, mas com pouco que a gente usa para apagar aquele incêndio diário, né? Eu vejo que o futebol no interior, e eu assim, converso com presidentes que jogaram a dois agora com Pelotas, é uma coisa, o futebol no interior está ficando cada vez mais difícil de fazer. Porque não tem renda, porque não é calendário o ano todo, porque, querendo ou não, tu acaba... existem jogadores e outros profissionais que são profissionais em colocar clube na justiça, e assim vai com dívida trabalhista, e assim vai, e a coisa vai virando uma bola de neve, tu entende? Então, é muito difícil fazer futebol no interior, eu posso te dizer isso. E isso vai deixando a rotina, eu como presidente, eu posso te falar claramente, assim, se eu não tivesse o apoio desses cabeça branca aí que eu te falei, ia ser mais difícil. Eu imagino para ti que, se as pessoas se afastaram, é difícil. A minha primeira função, quando eu assumi o Pelotas, era trazer eles de volta, porque é muito necessário, ao meu ver, no Pelotas é muito necessário. Perfeito. E aproveitando, né, a deixa que o Gonzalo deixou há pouco, né, a respeito de horas disponíveis ao clube, como é conciliar também essas atividades? Destacasse que é médico, acredito que tem uma rotina, muitas vezes, de trabalho bastante grande. Ele é empresário, né, Gonzalo? E como que é fazer essa adaptação no momento de fazer a escolha por estar à frente de um clube, e aí, a partir disso, tem que fazer essa... conciliar, e fora também, família, amigos, enfim. Difícil? Tá sendo difícil, assim. Claro, né, tem pouco tempo ainda, mas é difícil. Não dá para abandonar o nosso negócio, né? Ganha-pão, né? Ganha-pão, né? Mas, claro, daqui a pouco eu peço para um colega me fazer a hora para mim ali. Eu trabalho de manhã, vou à tarde, um dia eu vou tento de manhã. Procuro estar o mais tempo possível que eu conseguir, né? Mas é complicado, assim, não dá para largar de mão o teu ganha-pão para ficar 100% lá, é bem difícil. E muitas vezes a torcida pode até questionar, mas é um cargo voluntário, né? Sim, exatamente, é voluntário. Sim. É um cargo voluntário, que na verdade não é tão voluntário, porque a gente na maioria das vezes paga para estar lá dentro, né? Exatamente. Então não é tão voluntário assim. Bolso, né? E eu posso te dizer que eu não sei como é que os anteriores faziam sem o tal do WhatsApp. Porque hoje em dia o WhatsApp deixa a coisa bem mais fácil, tu consegue resolver a distância. Claro, se eu não tivesse o Walter, se eu não tivesse o Vinícius junto, eu não conseguiria, porque realmente quando eu estou atendendo no consultório eu não consigo atender, quando eu estou operando eu não consigo. Mas aí eu tenho esse suporte de pessoas que estão sempre lá e vivendo o dia a dia do clube. Porque, querendo ou não,
o presidente está dentro do clube, ok, mas a gente sempre precisa de alguém lá dentro para tocar o dia a dia, porque senão é aquilo que a gente estava conversando. Tem que tirar essa cadeira do lugar, tem que comprar a batata da cozinha, tu entende? E a coisa vai virando uma bola de neve. Decisões, às vezes, irrelevantes que chegam para você. Exatamente. E se a gente não consegue delegar, a gente não consegue administrar. Perfeito. Claro que a gente tem os nossos vices, né? Mas, tipo, eles também têm os trabalhos, os empregos deles, né? Sim. Mas eles também, lá no clube, eles conseguem administrar também, mas tudo acaba passando pelo... Independente se tem o pessoal trabalhando lá, sempre acaba no amém do presidente, né? Se o presidente não dá amém, não pode. Então, tinha que ser um pouquinho mais livre, assim. Não, mas vamos esperar o presidente. Então, sempre tem que estar esperando a última palavra. E aí, desse meu questionamento, né, a respeito da disponibilidade de vocês, o Pelotas, inclusive, recentemente abriu estudos, né, para a possibilidade de daqui a pouco vir a SAF. Tem a dificuldade do futebol do interior, batesse bastante nisso, né, Rodrigo? E como pensar isso a partir de agora? É o caminho para o futuro? Vocês enxergam desta forma? Profissionalização no futebol, clube, empresa? O Pelotas, ele até agora nós não temos, essa é uma pasta que está sendo capitaneada pelo Aleixo, 9 vezes presidente do Pelotas. O Pelotas até agora ele não tem nenhuma proposta de SAF e não tem nada ainda concreto para se tornar SAF. O que o Pelotas tem, na verdade, e eu acho que é uma obrigação do nossa, como dirigente do Pelotas e como os ex-presidentes estão fazendo, é conseguir um estudo para ver se nós somos viáveis para isso. Como eu estava te dizendo, a gente estava conversando, o futebol do interior é muito difícil. Mais difícil do interior é mais difícil em Pelotas. Por quê? Porque aqui pouca empresa apoia, pouca empresa ajuda, macro atacado que podia dar apoio não dá, frigorífico que podia dar apoio não dá, e eu posso te dizer porque eu fui bati na porta de um por um, tu entende? Lá em Santa Maria, lá em Santa Cruz, eu conversei com o presidente do Santa Cruz, que subiu agora na 2, a prefeitura ajuda o time com dinheiro, tu entende? A prefeitura dá dinheiro tanto para a Avenida como para Santa Cruz. Aqui, eu acho que... Quer visibilidade para a própria cidade. Aqui não ajuda o Pelotas em nada, acredito que não ajuda o Brasil também. Então, o futebol no interior é muito difícil. E no Pelotas, em Pelotas, é mais difícil ainda, porque empresas não ajudam, como ajudam lá em cima. Ouvir de gente, com grande potencial de empresa aqui, dizendo que não investiria porque não haveria retorno, de uma cidade onde o torcedor do Pelotas ajudou ele a enriquecer, entende? Então, isso é muito difícil em Pelotas, é muito difícil. Acaba a gente tendo que tentar patrocinador fora, que ainda é mais difícil ainda, porque não está dentro do nosso nicho, dentro do nosso meio. E isso vai se tornando, tem empresas, tu me permite aqui, tu me desculpa, mas empresas como a Zezé, que é raro. O Zezé ajuda tanto o Brasil como Pelotas, porque ele quer ajudar, ele quer fomentar as coisas dentro da cidade onde ele cresceu. E isso é um. Verdade. Talvez a gente não tenha outro exemplo. É um. Então, é muito difícil. Aqui em Pelotas, o futebol do interior é muito difícil e em Pelotas é mais difícil ainda. Inclusive, foi tema de uma das entrevistas que a gente pôde conversar contigo, Gonzalo, após a posse. Essas questões de patrocinadores, né? Porque o Brasil, nesse período sem jogos, acabou perdendo boa parte das receitas que tinha lá com a Série D, precisando se reconstruir, tem um gauchão ali na frente. Como que está também essa captação por vocês? A gente está, né, correndo todos os dias, né? O pessoal está atrás, tentando ter ideias, com quem que a gente pode falar, com quem que a gente vai tentar fechar alguma coisa, né? É complicado de conseguir ajuda financeira, assim. Praticamente 24 horas atrás de recursos, né? Porque a gente precisa, né, cumprir com coisas passadas e ter recurso para cumprir o futuro, né? Não tem... Então, e ainda mais com o Brasil tendo esse problema financeiro sério aí que tá, então a gente tem que daqui a pouco conseguir o dobro do que a gente
precisaria para manter tudo Manter em dia, manter o equilíbrio manter financeiro. o grupo atual e sanar Exatamente, para sair assim no lucro, né? Porque senão é muito complicado, né? Sempre a gente toma vários nãos assim no dia a dia. Difícil, né? E antes falasse também da contratação do novo técnico, Fabiano Dait, que foi apresentado nesta semana, na última segunda-feira. Entrar um pouquinho agora no futebol, né, a respeito, como foram essas primeiras conversas que vocês assumem, são 10 dias, você já tem um técnico para a próxima temporada, e agora começam as prospecções a respeito de atletas. A gente fechou com o Fabiano, porque o Luiz Fernando ele já estava trabalhando, né? Luiz Fernando, para quem não conhece, gerente foi mantido para a sequência. Foi mantido, Ele já vinha conversando com alguém, né? Aí a gente conseguiu fechar com o Fabiano, até bem rápido foi e agora a gente está começando as conversas para formar o grupo, só que, né, com orçamento limitado, a gente não pode daqui a pouco oferecer mais do que a gente pode pagar, porque lá na frente depois a gente não consegue cumprir o compromisso, né? Então a nossa ideia, a minha ideia também é tentar cumprir sempre, porque se a gente não conseguir cumprir os compromissos de salários, etc., como é que a gente vai cobrar o jogador? Não tem como tu cobrar um funcionário com salário, sei lá, 3, 4 meses atrasado, não tem. Então essa é a nossa ideia, é conseguir trabalhar com orçamento aí apertadinho, que também é uma coisa que tá difícil para conversar com os jogadores, né? Pois é, justamente por esse histórico recente. A falta de credibilidade, né? Que no mercado, de certa forma, a gente sabe que todo atleta hoje é assessorado, né? Ele tem um gestor da carreira, enfim, e aí esse gestor está recebendo oportunidades. Antes o Brasil trabalhava muito com uma vitrine de Série B do Campeonato Brasileiro, hoje está numa condição, né, disputando o Gauchão, Série D, enfim. Vai ser uma missão árdua, eu acredito. Eu até acho que nem é tanto pela divisão, assim, é mais o descrédito, né? A falta essa de credibilidade de pagar em dia, porque, né, tanto Brasil, Pelotas, né, tu estando numa Série D, independente de qual é a divisão do Gaúcho, a vitrine é muito maior aqui do que qualquer outro lugar, né? Polo de futebol. O maior problema é essa falta de compromisso das gestões de não estar em dia aquele salário, empurrar, e vai empurrando, vai prometendo e acaba que não cumpre. E aí, claro, o jogador se fala, né? Não joga lá porque ela não paga, não sei. Então é bem difícil, está sendo bem difícil as negociações assim com os jogadores. No Pelotas a gente está com uma dificuldade enorme agora para pagar, para zerar o ano, para pagar as rescisões e para pagar e acabar esse último quitar o elenco que ficou. Estamos recorrendo a todos que podem ajudar, e eu acho que isso não é vergonha falar, porque mostra também que foi uma dificuldade. O Pelotas não deixou de subir ou não deixou de ganhar a copinha por salário atrasado, porque sempre se manteve o salário em dia. O que está em dia é os últimos dias de outubro e a rescisão, de setembro a rescisão. Isso aí nós vamos cumprir, nós estamos hoje já tivemos grandes avanços para cumprir esse compromisso com esses atletas e depois começar do zero de novo, a remontar tudo. A gente sabe hoje em dia, e eu acho que tu vai ver isso, no futebol a gente faz um orçamento de X e daqui a pouco dá 3X, entendeu? É uma coisa que é muito difícil. Alguém que lesiona, uma carência aqui, sempre, e a gente tenta lidar o máximo possível com uma boa relação com os jogadores, porque na verdade são eles que fazem, eles que são os protagonistas, Sim. Eles que vão fazer o nosso time ir para frente ou não. É uma relação difícil, nós estávamos conversando agora que tu vai começar a ver isso, mas na minha opinião, uma relação tem que ser muito justa e muito leal. Agora, é aquilo, sempre quando a gente trabalha com orçamento apertado, e eu posso falar pelo Pelotas que a gente trabalha com orçamento justo, é muito difícil, porque acaba aparecendo mais coisa, mais dívida e mais complicação, e voltamos à vala comum, aquela que nós estávamos falando, que o apoio é zero. O Pelotas conta
poucos patrocinadores e com seus conselheiros, abnegados que nos ajudam há muitos anos. Sim. Difícil missão. Bem difícil. Não é fácil. Eu perguntei ao Gonzalo, né, a respeito dessa composição de grupo, trouxe um novo treinador, o Pelotas tinha o William Campos, se falava da palavra de ele continuar para a próxima temporada, acaba rompendo o contrato. A partir disso, vocês pensam como para o Tu sabe que o William Campos, eu vou te dizer com toda a sinceridade que eu tenho, talvez, eu fui médico e convivi dentro do vestiário por muitos anos dentro do Pelotas. Talvez seja um dos melhores técnicos que eu já vi trabalhar dentro do Pelotas. O Pelotas já teve grandes técnicos. O William, ele não saiu do Pelotas por vontade do presidente ou por vontade de nenhum vice-presidente. Ele saiu do Pelotas realmente porque ele estava extremamente estressado com a situação que o Pelotas estava vivendo, de não conseguir êxito, tanto na A2 como na Copa. Ele é um cara vencedor, ele é um cara que não conseguiu, saiu do Pelotas pela porta da frente, e agora nós estamos tentando zerar o que ficou, acabar de vez essa temporada para conseguir planejar a próxima temporada. Se tu me perguntar assim, Rodrigo, o Pelotas já conversou com alguém para ser diretor de futebol, gerente de futebol já, nós temos um grande nome para ser gerente de futebol do Pelotas, nós temos já contatos com o treinador, óbvio, o Pelotas não para, diariamente a gente vê isso, só que não posso anunciar nada e a gente não pode fazer nada ainda sem ter a responsabilidade de zerar o que ficou e sem ter a responsabilidade de saber o quanto que nós vamos poder gastar. Como é que eu vou anunciar um vice-presidente ou um treinador sem ainda ter a previsão orçamentária para fazer aquele time? Então eu acho que a coisa tem que ter responsabilidade. No Pelotas, durante a nossa gestão, vai ser assim. Não vamos anunciar ninguém rapidamente para dar satisfação para a torcida. Eu acho que a torcida tem que entender onde nós estamos e como nós estamos e aonde a gente quer chegar. Então, o Pelotas trabalha e tem nomes e nós vamos anunciar talvez em breve, mas primeiro nós vamos zerar a situação que ficou e depois anunciar a próxima temporada. Alguma previsão? Trabalho com meta de prazo? Acho que até o meio de novembro, 15 de novembro, nós conseguimos resolver. Ter já um novo diretor de futebol. E a partir daí... Ele já tenho, mas eu não vou falar. Tá bem. Quase tirou o nome. Mas quando anunciar vai contar pra gente aqui em primeira mão. Vamos fechar esse contrato? Vamos sim, vamos. Gonzalo, e o Rodrigo tocou nesse detalhe da responsabilidade e uma temática que é bastante presente quando a gente escuta, tanto você quanto seus vices eleitos agora recentemente aclamados, né? Transparência, porque a gente vem no cenário do Grêmio Esportivo Brasil, as notícias que a gente acompanhou durante o ano, certamente preocuparam, e aí cai naquela pergunta inicial lá do porquê do afastamento. Como vocês trabalham, sempre que ouço vocês falando, tocam nesse tema da transparência e de fato expor os números do clube, é por aí? Sim, a nossa ideia é ser o mais transparente possível com o torcedor, né? Eles cobram muito, né? No caso do Brasil, porque, né, gestões e não sabia onde é que estava o dinheiro, cadê o jogador, vendeu, o jogador comprou, o jogador, ninguém sabe nada. Então a nossa ideia é ser transparente para o torcedor, para ele ver como é que está o clube naquele momento. Até a gente tem uma ideia de colocar, né? Agora, quando fechar um mês, aí a gente colocar talvez no site do clube, no Instagram, até mesmo lá no clube, o balancete, o que entrou, o que saiu, o que falta, o que não falta, para dar uma satisfação, né, pro torcedor, porque acaba que a gente perde muito associado por causa disso. Uma ideia da dívida do clube hoje, se falava em mais de 20 milhões há cerca de 2 anos. Talvez gire em torno desse, pouquinho mais desse valor aí. É uma dívida bem complicada. Mas a gente está fazendo, pelo menos, né, tentar organizar mais o clube, né? Como a gente tem 1 ano de mandato, né, então a ideia é tentar entregar para o próximo que vier um clube mais organizado.
se fala muito, né, na profissionalização, né? A gente não tem como hoje, se me disser, vocês vão profissionalizar? Não vamos, porque a gente não tem nem como pagar o profissional, né? Que não adianta profissionalizar todo o clube e mais dívidas ainda a gente vai ter. Então a gente está brigando com o que a gente tem. Não tem como. A minha vontade, a vontade dos meus colegas é profissionalizar, né? Bem, a gente já está com cerca de 30 minutos de conversa, mas ainda vou um pouquinho além para falar sobre estrutura, né? O Pelotas recentemente anunciou parcerias, passa ali, já há anos se fala sobre uma reformulação do estádio, que inclusive nesta semana esteve completando 115 anos, a idade do clube, é um patrimônio da cidade, é o estádio mais antigo do país ainda em atividade. Como vocês trabalham, Rodrigo, também pensando nessa estrutura do passado, que ali o Pelotas viveu toda a sua história, pensando também num futuro, num empreendimento que está bem centralizado? O Pelotas, ele tem uma... quando nós assumimos a presidência, nós tentamos e sempre pensamos no principal objetivo de patrimônio em revitalizar o entorno da Boca do Lobo. Então, assim, tanto a Amarante como a Gonçalves Chaves, tentar revitalizar. Quem viveu aquela época da Gonçalves Chaves, tu é novo, tu não vai saber, mas tinha boates ali na volta, tinha grandes casas, grandes restaurantes ali na volta, e isso a gente precisa fomentar para revitalizar. Então, creio que tanto a Gonçalves Chaves como a doutora Amarante necessitam dessa revitalização. Corremos já muito atrás disso, caímos no mesmo buraco da falta de investimento na cidade, da falta de interesse. Temos, claro, grandes projetos. O Pelotas conseguiu, através do Leandro, já mando um abraço para ele, que vai trazer o Bob's para o entorno do Pelotas, ali para a avenida. Vai ser o único estádio onde terá um Bob's dentro. Então já é uma grande coisa, acho que vai ficar um legado. Se ficar algum legado, que esse fique, já vai ser muito bom, porque vai ser uma forma, mais uma renda que o Pelotas pode ter e mais um parceiro que o Pelotas pode ter. O Bob's estampou a camisa do Pelotas esse ano como patrocinador, e acredito que vai ser um parceiro de longa data. Mas assim como o Bob's, eu queria que viesse outros. Queria que viesse outros restaurantes, outros empreendimentos, mas como tu falou, Gonzalo, diariamente a gente segue pensando 24 horas por dia no que a gente pode fazer e na porta de quem que a gente vai bater com o Pires. Verdade. E geralmente o Pires não enche, mas eu confio que lá no Pelotas nós vamos conseguir mais apoiadores para revitalizar o entorno da Boca do Lobo. O Brasil não tem essa tradição de ter locações, né, no Bento Freitas, mas ficou da Série B, se a gente pode trazer de destaque positivo, uma reformulação de boa parte do estádio, o setor ali das honrarias, né, onde fica o Salão de Honras e parte da secretaria do clube, não foi revitalizada, mas como vocês trabalham também essa questão estrutural, o Brasil também carece da questão de centro de treinamentos, fazia ali na ida para Cascata, na Arena Marine. Seguirá ali? Como vocês estão pensando também esse planejamento para o ano que vem? A gente está vendo como é que vai fazer agora esse planejamento, né, de treinos e se vai ser aqui em Pelotas, se vai ser lá no Marine. E a estrutura do Brasil a gente está sempre, né? Só que como a gente tem um tempo curto, né, para pensar no... Perguntar sobre estrutura nesse momento eu tenho muita vontade, eu chego lá no estádio, ali podia ser isso aqui, vamos fazer ali, vamos botar aquela arquibancada lá onde não tem, ali, vamos aumentar um pouco, vai dar, sei lá, mais 1000 lugares. Sim. Eu olho lá e, vamos o vestiário, vamos botar lá e tirar para cá e botar ali, isso eu tenho vontade, mas hoje em dia tem outras prioridades, né, vamos dizer assim, claro, não vou... custo, né? Custo, claro, não vou deixar o estádio caindo aos pedaços, né, mas, claro, arrumar o que precisa ser arrumado, né, deixar tudo no lugar certo, mas, né, a nossa prioridade hoje é sanar essa parte mais financeira, administrativa, para quem sabe no próximo mandato do próximo presidente ele consiga dar andamento nessa parte estrutural. E agradecer ao Rodrigo, agradecer ao Gonzalo. Se tu não te reeleger. Não, tá lá. E
Pedir inicialmente para Que você, olha, Rodrigo, deixar um recado para o torcedor Alcerúleo, que nos acompanhou até agora, nesse final do nosso primeiro episódio de podcast do Esporte na 10. Agradecer a ti, agradecer a Rádio 10, o Esporte na 10. Acho que é um grande projeto que tu tá capitaneando aí. Acho que é um grande ganho para o esporte da cidade. É mais um veículo informando o dia a dia para esse torcedor, tanto do Pelotas como do Brasil, que são ávidos por notícia, como a gente estava conversando, é um polo do futebol aqui dentro. Lugares, né, e faltam lugares. A notícia do clube, né? Claro, e eu acho que para o torcedor do Pelotas, eu posso dizer que nós estamos já dioturnamente trabalhando dentro do Pelotas. Ninguém lá no Pelotas é bobo e nem está dormindo de touca. O que a gente quer fazer é honrar os compromissos que assumimos e vamos honrar até, acredito, o meio do mês que vem. O planejamento já está sendo executado, só que a gente não pode ser nem antiético e nem atabalhoado para falar as coisas que não são, que a gente não tem ainda certeza. E confiar que nessa Série 2 a gente possa fazer um melhor elenco e conseguir subir o nosso time. Agradeço a vocês, foi um prazer conhecer o amigo, desejo sorte lá no Brasil. Não é porque temos cores diferentes que nós vamos ser inimigos. Acho que também o Pelotas do Brasil é uma coisa que falta para nós, e aqui eu já te deixo o convite, é a gente juntos, quem sabe, conseguir bater nessas portas para conseguir dinheiro não só para o Brasil, não só para o Pelotas, mas para os dois. Né? Com certeza. Acho que isso talvez falte um pouco para nós, e acho que nós que estamos pegando aí junto e somos mais novos, a gente consiga fazer isso aí junto. Eu também queria agradecer e parabenizar pelo programa, pelo podcast. E o Rodrigo falando antes, não precisa só trocar a palavra pelo Brasil, né? Porque praticamente funciona igual, né? Mas para o torcedor falar que a gente está trabalhando incessantemente, praticamente 24 horas por dia, para tentar fazer o clube andar melhor, né? E pedir para que eles, agora com a chegada do Gauchão, Série D, essas coisas assim, que ele volte a se associar, volte a confiar na direção, que a gente precisa deles para fazer um bom Gauchão. Muito bem, agradeço a presença do presidente do Esporte Clube Pelotas, Rodrigo Brito, Gonzalo Russomano, presidente do Grêmio Esportivo Brasil. E agradeço a você que esteve até agora conosco, acompanhando. Esta que foi a primeira edição do Esporte na 10. A gente volta na próxima semana com novos convidados, com novas atualizações do esporte nesse novo espaço, no nosso aplicativo e também nas plataformas digitais da 91.9, que é muito mais que FM. Um abraço, tchau, tchau.